Quantos desejam, de verdade, serem obedientes a Deus, de coração aberto, serem obedientes a Deus? Quantos querem ser obedientes a Deus? Deixa eu ver, mesmo, todo mundo? Ótimo, bem-vindo ao caminho do sofrimento. Está escrito que Jesus aprendeu a ser obediente pelas coisas que ele sofreu. A gente pensa que o sofrimento é um instrumento que o diabo usa para nos destruir e aniquilar, e arrebentar, e matar, e mandar para o inferno. Não, senhores. Deus tem propósito em meio ao sofrimento. Permitiu que Paulo e Silas fossem presos, que apanhassem, e apanhassem muito, lá numa cela fétida, na cidade de Éfeso. De Filipos. Aprendeu? Foi lá que o carcereiro de Filipos foi alcançado pela graça de Deus. Não é? Pedro, Paulo, os apóstolos, os mártires do cristianismo, os que nós conhecemos e os que não conhecemos, aprenderam a serem obedientes pelo sofrimento que passaram. Nós não gostamos do sofrimento, mas é o sofrimento que nos torna mais quebrantados, que nos torna mais sensíveis, que nos torna mais humildes, que nos torna mais sensatos, e que nos faz sentir as necessidades uns dos outros da melhor maneira. Que às vezes, sabe, quando a gente não sente as mesmas dores do nosso semelhante, é porque jamais nós passamos pelas dores que o nosso semelhante está passando. Se eu nunca passei necessidade, como é que eu posso sentir as necessidades do meu semelhante? Se eu nunca senti fome ou sede, ou nunca padeci uma perseguição, uma luta, ou nunca fui caluniado, ou nunca fui abandonado, ou nunca fui traído, como é que eu posso entender as dores daqueles que passam por esses caminhos? Deus permite isto para nos tornar mais sensíveis. Depois de 45 anos de vida pastoral, de ordenação pastoral, que eu tenho completado este ano, dia 5 de fevereiro, completarei 46 anos de vida pastoral. Quero dizer para vocês que eu passei diversas fases da minha vida. Entre elas as fases de muito sofrimento, de dores extremas. A dor da traição, a dor da calúnia, a dor do abandono, a dor do desprezo, a dor do fracasso pessoal. Tantas vezes a gente quer fazer determinadas coisas e não consegue, sente-se frustrado com isso. Dores enormes. As dores da perda de três filhos, né, que foram perdidos pela Sueli, um aborto espontâneo, de um filho acidentado, Ronaldo, que vocês conhecem, Ronaldo Bezerra, acidentado, com a perspectiva da perda de uma das suas pernas, havia sido atropelado, e uma filha que sofreu terrível abandono do seu próprio marido, a traição do seu próprio marido, a dor de ver netos às vezes sofrendo. São dores. Vocês me veem assim bonito, jovem, obrigado. O que vocês fizeram com a cabeça aí? Obrigado. Estou dizendo isso para vocês, para a gente voltar para o texto que nós fizemos a leitura dele nesta hora, para que a gente confira umas coisinhas rápidas e objetivas aqui hoje à noite, exatamente sobre esta perspectiva do sofrimento humano e das nossas inquietudes e tremendas necessidades. Olha lá, a partir do verso 16, né, de João capítulo 6, verso 16, que eu li para vocês, vocês se depararam com um fato muito, muito interessante. Jesus está despedindo agora as multidões, né? Manda que os seus discípulos passem agora para o outro lado do mar da Galileia. Os seus discípulos aceitaram este convite, aceitaram esta proposta,
tomaram as suas embarcações e foram. E logo ali à frente, começaram a lutar contra o vento veemente, impetuoso, que estava açoitando aquele pequeno barco. E em meio à noite escura, eles lutaram, né, para que pudessem sobreviver diante daquela circunstância terrível que se abatera sobre o mar da Galileia, porque ali tem um forte vento que de vez em quando sopra no meio do mar da Galileia, e as ondas se levantam de maneira tão violenta que a gente, em verdade, pensa que a embarcação vai afundar. E imagina só uma embarcação como era naqueles dias, né? Primitiva, simples, com remos, né? E aqueles habilidosos pescadores estavam lutando contra as circunstâncias, tentando vencer aquelas circunstâncias, mas não estavam conseguindo vencer aquelas circunstâncias. Agora, o pior de tudo daquelas circunstâncias está descrito aqui no verso 17. Veja aí o verso 17 e anote lá. O pior de tudo era isso que diz o verso 17: tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, e agora já se fazia escuro e Jesus ainda não viera. Olha, isso aqui é o pior de tudo, pessoal. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Quer dizer, já a situação era terrível, era difícil, a tribulação havia tomado uma proporção tão grande, enorme, e o pior de tudo é que Jesus não vem. Já sentiram isso ou não? O pior de tudo, Jesus não vem, diz aqui a Escritura, e Jesus ainda não viera ter com eles. Que coisa horrível. Todos nós, como vocês disseram hoje, já tivemos a impressão de que Deus se atrasa. É verdade, há ocasiões mesmo em que Deus é muito devagar, e parece que Ele continua devagar, porque tem alguns propósitos em mente, que Ele quer que nós conheçamos e descubramos alguns recursos que só Ele pode nos oferecer. Talvez nós até tenhamos dito, né, precipitadamente, Deus não é pontual nos negócios, que Deus é pontual. Deus não é pontual nos seus compromissos, não. Ele sabe como eu estou sofrendo, Ele sabe como eu estou vivendo, e até agora nada. Até agora nada. Agora, a pergunta que lhes faço hoje à noite, queridos, que eu quero propor a resposta, é o seguinte: Deus, quando se demora, qual o propósito? Qual o propósito que Ele tem em mente quando Ele demora? Tenho 3 respostas para vocês hoje. Se vocês quiserem anotar, eu fiz questão de escrever 3 destas respostas. A primeira delas: Deus demora a fim de revelar que seus métodos não são os nossos métodos. Muitas vezes Deus se demora em nos responder a petição para revelar a nós que os métodos dele não são os nossos métodos, e que os nossos métodos não são os métodos dele, que da maneira como ele faz é diferente da nossa maneira de fazer. Por exemplo, aqui no verso de número 22, dá uma olhadinha no verso 22. Então eles, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco. Grife esta expressão, um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele. Grife também, não embarcara nele, com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Vocês viram aqui o verso 22, diz assim que os discípulos notaram que Jesus não embarcara no barquinho que eles deixaram para ele. Já notou aqui? Os discípulos haviam deixado um barquinho para Jesus entrar. E o que diz a Escritura? Que eles notaram que o barquinho não fora tomado por Jesus. Prova disso
Prova disso está que eles estavam aguardando a aparição salvadora de Jesus naquela noite escura, como vocês leram comigo no verso 17, estavam aguardando e ansiosos, e Jesus ainda não viera ter com eles, e eles estavam desesperados diante de toda aquela pressão, né, da tempestade, do vento impetuoso, do mar bravio, da perspectiva de morte, né, diante da situação difícil e da impossibilidade humana de resolver os seus problemas. E eles pensaram: se Jesus vier agora, vamos resolver o problema, porque nós deixamos, enfim, os recursos para Jesus, deixamos até o barquinho para ele, está lá o barquinho. Mas vocês observaram que o texto diz, texto de João, e João era testemunha ocular, estava junto naquela situação. Diz aqui a Escritura que eles notaram que não havia, que Jesus não embarcara no barco que eles deixaram para ele, e que o barco ficara lá, e que eles estavam completamente ansiosos, sem saber o que fazer diante daquela situação, inquietos, porque eles haviam determinado o veículo para Jesus vir até eles, e Jesus não viera ter com eles naquele barquinho. Eles esperavam Jesus aonde? No barco. Eles deixaram o barquinho para Jesus, filhos, e Jesus não tomara o barco. Que falta de educação, não é verdade? Jesus não tomou o barco que eles deixaram com tanto carinho, separaram, limparam, colocaram direitinho lá os remos, tudo para ele, para Jesus pegar o barco e vir até eles. E Jesus não viera ter com eles no barquinho que eles deixaram para Jesus vir até eles. Que lição isto nos oferece hoje à noite? Entre as várias lições, uma delas é exatamente esta: como nós tantas vezes fazemos, determinamos os veículos que Deus deve usar a fim de nos salvar, e só procuramos Jesus dentro dos instrumentos que nós deixamos para Ele usar. Procuramos Jesus através do gerente do banco, através do agiota, através do médico. Hoje está muito em fama os psicólogos, através dos psicólogos. Não sou contra nem medicina, nem psicologia, coisa nenhuma, só não. Acho só que hoje há uma busca desenfreada de recursos humanos, ao invés de buscarmos os recursos divinos. Colocamos os barcos e dizemos: Senhor Jesus, responde-me através do psicólogo, responde-me através do médico, responde-me através daquele político, responde-me através do gerente do banco, responde-me através do meu sócio, responde-me através desta ou daquela ou de outras circunstâncias. Responde-me, Senhor. Aí está o veículo, Senhor. Vamos entender que Tu me amas se Tu me responderes desta forma. Já deixei todos os veículos para que Tu possas me alcançar. Então podes usar, Senhor, podes usar o gerente ou qualquer outro especialista nesta área, porque eu sei que aí virá o meu socorro.